era muito difícil convencer e explicar para as pessoas desse uso da tecnologia para gerar resultado, para gerar valor, né? Criar essa cultura e ser obstinado pela qualidade, né, pela responsabilidade, né, de ter uma qualidade de dados, de informação, é o que faz a grande diferença. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Luv Talks. Esse é um espaço que a gente criou com muito carinho para receber empresários e executivos para falar um pouco sobre as suas jornadas, as suas experiências, falar também sobre assuntos como inovação, tecnologia, gestão de riscos, liderança. Se você gosta desses assuntos, gosta de saber como é que é o dia a dia de empresas em desenvolvimento, você está no lugar certo. E hoje nós estamos aqui com o Eduardo Ribeiro. Eduardo, muito obrigado por ter vindo, cara, por ter topado aí esse desafio. A gente sabe que às vezes falar em público, tá trazendo um pouco dos nossos desafios é difícil, né? Obrigado por ter vindo, obrigado de verdade, assim, acho que eu conheço um pouco da tua história, acho que você vai agregar bastante aqui e, enfim, obrigado, cara. Perfeito, Breno, eu te agradeço muito. É sempre interessante, eu acho que hoje, eu vim pensando um pouco nisso, né? Eu acho que hoje o que a gente mais pode fazer de importante na nossa vida profissional, nossa vida como empresário, como empreendedor, é conhecer e conversar com as pessoas, né? Então, ter a oportunidade de estar aqui frente a frente contigo, contando um pouco da minha história, ouvindo um pouco também da sua história, é muito enriquecedor. É uma oportunidade da gente inspirar, mas mais do que isso, a gente aprender e ser inspirado, se movimentar. Então, muito obrigado aí pelo convite. Pô, tá? com toda certeza, a gente abordou bastante isso nos outros episódios. Então, assim, a gente tem um ritual inicial que ele conduz tudo, que é uma pergunta, né? Quem é o Eduardo e o que você está fazendo hoje? Legal. Então, bem, sou Eduardo, sou empresário, fundador da DB Max, Applied Data Science, uma empresa que começou como uma empresa de tecnologia para marketing. A minha origem é tecnologia, né? Minha graduação foi tecnologia. O meu estudo sempre foi muito baseado em ciência de dados, em data mining, em inteligência artificial, antes, né, da inteligência artificial ter né? Esse hype todo, né? Tanto que é interessante que o meu mestrado, por exemplo, foi em mineração de dados, que é um termo que a gente quase não usa hoje em dia, né? Hoje já tem termos mais sofisticados, né? Mas sempre focado para essa área do uso da tecnologia e do dado para gerar negócio, né? A gente acabou, na DB Max, né, a gente acabou seguindo muito a linha de uso de tudo que existe de técnica de dados, etc., para CRM, né, para Customer Relationship Management. Sim. Por uma questão de preferência, uma questão de mercado, mas principalmente porque a gente sempre viu um apelo muito forte em usar a tecnologia na frente do negócio, né? Lá na área de business, né? E gerando demanda, gerando valor, gerando resultado em cima dessa relação. Aonde é mais fácil de demonstrar o ROI, né? Exatamente, Sim, exatamente. Perfeito, é genial. Assim. Eu tive um guru, né? A gente tem muitos gurus ao longo da nossa vida, na faculdade, no mestrado, na pós-graduação, etc. E eu tive um guru que ele falava o seguinte: a tecnologia, ela tanto pode fazer parte de um pedaço da empresa, que é o pedaço que vende, ou do outro pedaço, que é o pedaço que ajuda a entregar, ajuda a vender. Tradicionalmente, a tecnologia esteve nesse pedaço, que é o pedaço da retaguarda, né? Então, lá na história da informática, a gente vê que primeiro foi automatizar processos, foi fazer fluxo de caixa, fazer o departamento de pessoal, folha de pagamento, etc., que é importantíssimo. Contabilidade financeira, né? O meu primeiro estágio numa empresa, a área de tecnologia ficava abaixo do vice-presidente financeira, né? Então bem essa... Eu já vi também organogramas que a tecnologia fica abaixo do... Então, bem essa percepção de que a tecnologia pode ajudar na retaguarda, e pode muito, claro, né? Perfeito. Mas esse meu guru, ele falava o seguinte: se você se posiciona no outro lado do jogo, você deixa de ser custo e passa a ser investimento. Perfeito. Né? Então, quando você traz a informática, a tecnologia para frente do negócio, o seu salário deixa de ser custo, o seu salário passa a ser investimento, né? E acho que isso pode ser uma grande virada, né? Então, foi olhando para isso que a gente criou uma empresa que estava no lado de ajudar a vender, né? Sem desmerecer todo o resto. Obviamente, não adianta vender e não entregar, não adianta entregar com baixa qualidade, nada disso, mas conseguir olhar a tecnologia nessa frente de ROI, como você falou, né? Uau, assim, pô, muito legal, assim, saber que, assim, você, cara,
tive um insight focado de que, cara, tecnologia visto como back-office é custo, mas tecnologia como motor de receita é, pô, sensacional, assim, a visão disso. Não, legal. E é claro que a gente fala isso, né, na teoria, né, parece muito... Na prática também, Não, é. faz muito sentido. Mas aí a gente vai para o campo de batalha, né? A gente vai Sim. para as empresas e aí, de fato, a gente percebe que tem, obviamente, uma dificuldade enorme em se apropriar da organização da empresa para conseguir fazer isso acontecer, essa Sim. geração de lucro acontecer. Mas, gerar valor de verdade, né? Assim, né? Mas faz parte do nosso dia a dia, da nossa batalha aí do dia a dia, né? Esse é um desafio, assim, né? Como é que a gente se conecta, e eu trago isso, assim, hoje é um desafio nosso também, mas a gente busca muito isso, como é que a gente conecta com os objetivos estratégicos da organização, de fato, né? Sim. E não só como ferramenta, porque às vezes é aquilo, né? Acontece muito isso, né? Sobretudo no comercial, assim, às vezes você contrata uma consultoria comercial, de marketing, mas o teu dever de casa você não fez, assim, de saber quem é o teu ICP, quem é a persona, quem é... E aí, enfim, aí você olha para um cliente e fala, cara, ele tem um puta potencial, Sim. mas não tem o dever de casa, eu não vou conseguir gerar valor para ele porque ele não fez o dever de casa, né? Enfim, acontece. E é muito legal você falar sobre isso, Breno, porque a DB Max ela foi fundada há 21 anos, né? A gente, em janeiro, agora a gente completou 21 anos, e eu já trabalho nessa área de CRM e database marketing e uso de dados desde o ano 2000, então há 26 anos, né? Então eu já estou nesse mercado há muito tempo, né? E aí, principalmente no início, assim, eu vi muito essa curva acontecendo, principalmente no início do mercado, era muito difícil convencer e explicar para as pessoas desse uso da tecnologia para gerar resultado, para gerar valor, né? E eu lembro particularmente de uma reunião que eu participei bem no início da minha carreira, numa grande rede de varejo de eletroeletrônicos, e era muito engraçado, porque o fundador dessa rede, que também era o presidente do conselho, era quase que o dono, né, da lojinha, né? A gente chamava meio que ele era... Só que era uma lojinha com 300 lojas, né? Ele tinha um jargão que no meio das reuniões ele sempre falava assim, quantas geladeiras a mais eu vou vender com isso que você está falando, né? E eu fui meio que me criando em cima dessa visão, né? Então, de vez em quando, mesmo quando eu estou numa empresa que vende serviço, que vende vestido, roupa, sapato, às vezes eu solto essa, mas quantas geladeiras a mais a gente vai vender com isso? Porque é muito importante não desconectar dessa visão de que, de fato, cada real, cada dinheiro que coloca aqui na tecnologia, na prática, tem que voltar em valor de alguma maneira, né? E aí a nossa missão, né, na DB Max, ela sempre trabalhar pela maximização do valor que uma base de clientes pode trazer para uma empresa, né? Então tem um conceito que muita gente fala, mas pouca gente pratica, que é o lifetime value dos clientes, né? Então, conseguir entender qual é o valor que cada cliente dá para a sua empresa e investir corretamente em cima desse valor faz uma diferença muito grande, né? Então, o nosso foco nesses 21 anos foi olhar para o cliente, né? Olhar para o cliente dos nossos clientes, né? E o que a gente percebeu é que hoje a tecnologia ela já pode, inclusive, ser muito mais ampla do que isso. E aí a gente tem, a gente acho que vai falar um pouco da história, né? Mas a gente também tem pivotado um pouco a empresa para entender que, de certa forma, isso não perdeu o valor, mas que hoje em dia todo o conhecimento de dados, de transformação de dados em informação, e essa informação em conhecimento estratégico, ela pode se ampliar, né? E não apenas para agora, né? Para aumentar o valor do cliente, mas também para aumentar o valor das decisões que são tomadas, também para aumentar a percepção de para onde a empresa está indo. Se conectar mais com a estratégia, né? Isso. E não tanto quanto o resultado comercial. Isso, só, né? Exatamente. É o valor agregado de forma mais ampla, não só o resultado comercial. Valor mais estratégico, né? Isso. Não como ferramenta, mas gerando valor estratégico. Não, sensacional. Cara, tem uma coisa que você falou que pra mim, assim, 21 anos, né? Pô,
tá com um founder de uma organização que tem 21 anos é um privilégio já, né? Então, acho que é de conhecimento, né? Acho que isso é uma... Assim, e founder mesmo, né? Assim, para mim, uma organização de 21 anos que tem foco em tecnologia. Cara, tecnologia em 2 anos muda muita coisa, né? Como é que foi essa trajetória de ter uma empresa focada em tecnologia de 21 anos? Assim, imagino que tenha sido totalmente desafiador, né? Você falou de pivotar, que vocês devem ter feito isso em alguns momentos, pensado, repensado a tecnologia. Qual o desafio de ter uma organização de 21 anos focada em tecnologia? Para eu me preparar também, tá? É um desafio enorme, né, Breno? Porque eu acho que o desafio começa em ter uma organização no Brasil. Isso já é assim, ser empreendedor. Eu acho que no mundo inteiro, mas no Brasil é um desafio enorme, né? Porque a gente vive uma expectativa de estabilidade com uma realidade de instabilidade o tempo todo, né? Então, eu acho que esse é o primeiro grande desafio. E o segundo desafio, que é uma empresa que é baseada em tecnologia, é você perceber com humildade que você vai estar sempre desatualizado e necessitando e com uma necessidade de correr atrás dessa atualização, né? Então, a gente tem uma coisa, né, natural do ego, e a gente acha que é treinado para fortalecer esse ego, porque você tem que parecer no LinkedIn como uma pessoa de sucesso absoluto e especialista o tempo todo. Você vai para uma reunião para o cliente, você tem que se mostrar como autoridade. Né? A gente escuta essa, né, construção de autoridade, etc. Mas quando a gente está sozinho em casa, né, e deita no travesseiro, a gente tem que pensar nessa humildade, né, que é o seguinte: tem um monte de coisa acontecendo e é simplesmente impossível você ser o especialista que está à frente do seu tempo em todas as áreas ao mesmo tempo. Não dá. Né? Até porque, assim, tem ondas que são hype, né? E é muito difícil você conseguir ter o termômetro da onda que tá vindo e vai pegar, vai ficar, né? E do que é hype, né? Sim, e vira uma obsessão, né? Você querer saber de tudo o tempo todo, ser o mais atualizado. Sim. Você nunca consegue alcançar isso. E isso pode realmente virar uma obsessão. E aí a gente vai ver, né, vai ver pessoas tendo burnout. Eu já passei por momentos de burnout, né? E de falar assim, burnout é uma palavra da moda, né? Assim, eu tenho muitos colegas que acham que é uma coisa de uma geração mais nova. No meu tempo não tinha burnout. Mas claro que tem, né? Todo mundo, de repente, fala assim, nossa, quero desistir, né? E eu não vou aqui dizer não foram 21 anos de sucesso, maravilhosos, tranquilidade, sempre não, né? Em vários momentos a gente para, né? E olha pro meu sócio e fala assim, cara, que vida difícil que a gente escolheu, né? Mas ao mesmo tempo, né? E aí olha pro lado, e aí do lado tem uma pessoa que está se mostrando com sucesso, né, etc e tal. E, no fundo a gente sabe que também tem as dificuldades, né, dele, dela, mas vários momentos a gente fala assim, nossa, que vida difícil que eu escolhi. Mas ao mesmo tempo é uma vida que motiva, sabe? É uma vida que é interessante nesse sentido. A possibilidade que a gente tem de conhecer, principalmente de conhecer pessoas, acho que esse é um grande diferencial da vida de você trabalhar como empreendedor numa empresa que atende a várias empresas, né? Então, toda semana, todo mês eu conheço alguém que eu falo assim, uau, como eu posso aprender com essa pessoa, que incrível, né? E aí, que oportunidade que eu tenho, né? Eu vou falar especificamente assim, a gente participou de um projeto agora, numa grande empresa de varejo lá de São Paulo, varejo, né, de moda, etc. E foi interessante que eu fui contratado, a DB Max foi contratado para fazer um diagnóstico de CRM, diagnóstico de base de dados, de relacionamento com o cliente. Era um projeto que deveria levar ali alguma coisa em torno de 3 a 4 meses. Né? E conforme a gente foi trazendo insights, trazendo oportunidades, trazendo visões de gaps, né, de sombras, etc., o projeto foi rodando, e a gente ficou lá mais de 4 anos fazendo essa mentoria e preparação da área de CRM. E aí o projeto encerrou agora no finalzinho do ano passado. Na última reunião, eu pedi até 5 minutinhos no final para falar, gente, essa é a nossa última reunião nessa temporada. E aí o CEO, né, da empresa, que é a segunda geração, uma empresa familiar, ele é a segunda geração, e é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci na minha vida. Assim, o nome dele é Benny.
né? Eu tô falando do grupo Shoulder, e eu até brinco, assim, me diz onde eu me inscrevo para ser fã-clube do Benny, porque, assim, cada reunião que eu tenho com ele, eu saí aprendendo muito mais do que eu sabia antes, né? E aí eu acho que isso que é o jogo interessante, sabe? Então, assim, obviamente o Benny e a organização viu alguma coisa interessante para eu levar, mas a cada reunião eu também levava coisa para casa, né? Então, acho que esse é o grande jogo, assim, você, ao mesmo tempo, tá o tempo todo estudando, o tempo todo aprendendo, o tempo todo lendo, o tempo todo vendo vídeo, mas principalmente está o tempo todo aberto a saber que você precisa aprender e que todo mundo tem alguma coisa para te ensinar. Então, acho que esse é o grande... eu acho que é isso, né? Os seus clientes vão falar muito mais sobre o futuro do seu negócio do que você, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que essa é outra coisa que é legal, assim, essa diversidade, né? Então, hoje eu olho, embora a gente tenha focado a maior parte do nosso tempo no varejo, né, usando tecnologia para a gestão do relacionamento com o cliente, a gente pôde trabalhar numa amplitude muito grande, né? Então, eu tenho clientes que são empresas multinacionais que vêm com todo um arcabouço, né, de gestão de centenas de anos lá de fora, e eu termino uma reunião aqui, 2 horas depois eu estou falando com uma startup de alguém que acabou de lançar uma nova marca de bijuterias, por exemplo. Legal. E que está começando a sua jornada. E isso é super interessante, né? Porque isso dá para a gente uma visão muito ampla, né, do mercado. Não, e também traz uma segurança para quem está te contratando de que você tem que é um trabalho consultivo de verdade, né? Porque hoje a gente vê uma série de consultorias que pega boa prática, que hoje em dia se encontra em qualquer lugar, né? Já não é mais um artigo de difícil acesso, e tenta implementar a boa prática sem analisar contexto, né? Perfeito. E assim, o contexto, a maturidade que o negócio tem, a maturidade que aquela área comercial tem, que aquele negócio tem, né? Ele é totalmente relevante para o sucesso do teu projeto, né? Sim. E até alinhar a expectativa sobre o sucesso do projeto baseado na maturidade é importante, né? Então, isso é muito bom, assim. Na verdade, tá atuando em vários segmentos, em várias organizações com maturidades diferentes, traz realmente uma capacidade de analisar contexto que tem muita gente, que é o que você falou aí, da performance, né, que coloca lá, que não entendo pra caramba, boa prática, fórmulas mágicas, que não tem, né? Eu acho que isso é um grande desafio para mim hoje em consultorias. A gente tem muito essa preocupação também, assim. Eu lá na área de sucesso do cliente tem um objetivo que eu trago lá e falo assim, olha, a gente precisa saber um objetivo do planejamento estratégico do cliente por trimestre. A gente precisa saber. Sim. Porque é isso, se você não tiver contexto, você não vai gerar valor para o cliente. Como é que eu vou prestar uma consultoria de segurança da informação, por exemplo, aonde, cara, segurança da informação, o céu é o limite de investimento. Os bancos ainda têm o que se fazer, ainda buscam orçamento para investir em segurança da informação, aonde tem os maiores orçamentos de investimento. E, sem entender quais são os objetivos estratégicos daquela empresa, para onde ela vai, qual é o orçamento que ela tem disponível, quanto que ela pretende ter de orçamento para os próximos anos para essa frente, se isso não vai atrapalhar ela atingir os outros objetivos de crescimento dela. Então você precisa ter contexto para poder pensar, né? Então, muito bom saber que você atua em vários inclusive para a galera que está acompanhando a gente, é bom saber que você tem essa expertise em vários níveis de maturidade de negócio, né? Não, e é legal você falar isso, Fernando, porque assim, isso faz muita diferença, tá? Eu dou aula também, eu dou aula em alguns MBAs, e aí falo de gerenciamento de projetos, falo de planejamento estratégico da tecnologia, etc. E eu falo muito isso, assim, a primeira reunião, a primeira parada que todo mundo precisa fazer quando vai pensar em qualquer iniciativa dentro de uma empresa qual é o objetivo e como é que isso cruza com o objetivo Conecta com o objetivo estratégico, é isso. Eu, por exemplo, quando eu dou aula de planejamento estratégico de TI, eu gosto muito das coisas visuais, né? Da gestão visual. Sim. E aí a gente monta um Canva que de um lado tem tecnologias, né? E tem aquela coisa assim do hype, eu quero usar inteligência artificial generativa, eu quero usar mobile, eu quero usar
sei lá, inteligência artificial para recomendação de produtos. A gente coloca isso tudo de um lado. Então, eu até brinco assim, gente, deixa esse quadro pronto. Toda vez que você lê alguma coisa, você fala assim, putz, isso é interessante, põe aqui um post-it, dizendo, eu queria ver isso aqui, né? E aí, do outro lado, a gente coloca o planejamento estratégico, os objetivos estratégicos. E aí, isso vai convergindo para o meio do quadro, em que uma coisa precisa estar conectada na outra. Sim. Então, se você tem um objetivo estratégico que não está conectado com nenhuma tecnologia, o pessoal de TI está marcando bobeira. Tá esquecendo de trabalhar, tá trabalhando a tecnologia pela tecnologia. Não, então a gente tem aqui, até no caso da segurança da informação, por exemplo, não, a gente está investindo aqui em segurança da informação, a gente está investindo aqui em infraestrutura, está investindo aqui em servidores maravilhosos, tá? E onde é que isso está conectado? Porque se não está conectado, ou você está investindo errado, né? Ou você não está observando isso corretamente. E do mesmo jeito, o contrário. Se eu tenho um objetivo que a tecnologia não está suportando, é porque o CIO, o CTO, o que seja, o head de tecnologia, ele está desconectado do negócio, então ele está no lugar errado. Né? E isso é muito mais comum do que do que a gente gostaria de ver. Né? Eu tenho uma história que eu era... início da minha carreira ainda, também... Essas coisas vão dando bagagem pra gente, né? Eu fui trabalhar num hospital, né, na área de tecnologia de um hospital, e no primeiro dia, né, de trabalho, então cheguei lá na recepção linda, assim, onde entrávamos, eu falei, não, meu nome é lá, tal, tô procurando o fulano de tal, que é o gerente de TI, que hoje é meu primeiro dia de trabalho, eu quero trabalhar. Ele veio e ele falou, vamos lá que a gente tá numa outra casa. Aí eu falei, a área de TI é numa outra casa, é separado, né? E ele falou assim, é ótimo, que assim a gente fica longe dos usuários. Aquilo me soou, eu tava no início da carreira, aquilo me soou tão estranho, tipo, por que eu quero me esconder da área de negócio, eu quero me esconder do usuário, mas não é por eles que a gente está aqui, né? E de fato, assim, eu aprendi muito nessa empresa, o que não se fazer na hora de escolher desenvolver um sistema, na hora de, né? Porque parecia que era nós contra eles, né? Então os outros, parecia aquela coisa dos outros, né? E aí, assim, tá tudo errado, porque não faz o menor sentido, né? Sim. Então, eu vejo muito isso acontecendo, assim. Às vezes a empresa é um sucesso e o pessoal da TI tá trabalhando meio que num silo, né? E às vezes até o pessoal de negócio fala assim, não, nem adianta pedir isso pro fulano da TI, porque ele não vai entregar. Eu falo, mas como assim não vai entregar? Tem um case que a gente trouxe agora, acho que até de um ambiente que a gente desenvolveu e tal, e que das questões que é, na verdade, o reflexo disso, que é falta de governança de informação e dado na empresa. Porque isso acontece, e aí o que acaba acontecendo as áreas de negócio começam a se resolver sozinhas. E aí começam a aparecer os Shadow IT lá, né? E é um sisteminha aqui que resolve o negócio que fica aqui, e aí quando você vai ver, a TI já não tem domínio nenhum sobre nada. As áreas têm suas TIs, ainda mais com SaaS, né? Depois que chegou SaaS, aí que as áreas têm seus sistemas, e aí a governança de informação fica completamente perdida. Mas uma coisa que você falou é que, assim, isso não é só da TI, isso é um desafio das organizações. Porque é muito difícil... E assim, não quando a gente fala, parece que a gente tá cagando regra, né? Assim, mas como é que eu tentei contornar isso, né? Assim, hoje a gente tem um valor lá que juntos é sempre melhor. Porque é muito para endereçar isso. Eu tenho um organograma completamente horizontalizado, porque eu tenho muito mais uma linha de uma startup do que enfim. Sim. Então tem muita gente respondendo para mim com equipes que tocam essa frente. Então, assim, e é muito difícil nas organizações, e eu vejo em muitas organizações, quando você senta lá e define os objetivos estratégicos, meio que fica super subentendido que eles têm donos de departamentos. Então, receita é comercial, não sei o que, não sei o que lá, inovação é... Só que, cara, é o que você falou, o planejamento estratégico tá para todos. Está para todos, né? E tem muito... E teve um boom, na verdade, em um determinado momento, de CEOs vindo da área de tecnologia. E exatamente o fenômeno que trouxe isso é quando você tinha áreas de tecnologias que olhavam para os objetivos estratégicos transversais e o cara estava interessado em tecnologia em tudo.
E aí você tinha um conselho que falava, porra, esse cara de tecnologia é um monstro, ele entende mais da empresa do que todo mundo. Porque ele é o único interessado na área de negócio de todo mundo, no processo de todo mundo, né? Então teve muito boom em algumas organizações do CEO acabar vindo da área de tecnologia, ser um CTO que virou um CEO, justamente por isso, assim. E hoje ainda é um problema nas organizações. Todo mundo fica na sua caixinha, olha para um objetivo estratégico, endereça um objetivo estratégico e no final é cada um por si. Concordo, Breno. E é legal você ter trazido esse conceito do Shadow IT, né? Que, por exemplo, a gente trabalha muito com dado, né? Não só para CRM, mas a gente tem extrapolado para essa visão de dados transformado em conhecimento estratégico para tomada de decisão em qualquer área da empresa. Onde tem uma dor, na verdade, como é que a gente consegue ajustar e resolver essa dor com o uso da informação que a própria empresa tem, né? E aí, normalmente, a primeira coisa que a gente faz é pedir um mapa da informação, um mapa da arquitetura de sistemas. E eu vou chutar uma estatística aqui de que 85% das empresas não tem isso. O head de TI não tem isso realmente estabelecido, né? Talvez a grande maioria não tenha e ponto, sabe mais ou menos de cabeça por onde que a informação está passando, para onde está indo, etc. E uma outra parte acha que tem, mas quando você mergulha, e a gente começa com um diagnóstico sempre, quando você mergulha, você vê que lá na área, por exemplo, na área de planejamento e controle de produção, a pessoa tem um sistema aqui, um sistema ali, uma planilha Excel, e no final das contas o que ele usa para gerenciar é aquela planilha Excel. Perfeito. Né? Então você imagina a fragilidade, né, que é isso, né, porque o plano todo ali de a inteligência daquela... É aquela pessoa numa planilha que ele desenvolveu, que pega dado de um sistema aqui, que não conversa com um sistema dali. Que tem um erro numa fórmula, que ele vai lá e marreta manualmente. Isso. E a gente está chegando numa era agora, Breno, que assim, a Shadow IT está virando Shadow AI, né? Que aí você pega agora todo mundo usando. Se você fizer uma pesquisa hoje no mercado, vai dizer 99% dos profissionais usam inteligência artificial para trabalhar. Aí você olha, tá, mas quais desses usam essa inteligência artificial dentro de um planejamento estratégico da empresa de TI, conectado com os objetivos e com uma governança, e isso vai cair de 98% para, sei lá, 8%. Sim. Né? Então, hoje todo mundo tem o seu Copilot, o seu ChatGPT para escrever e-mail, para responder, etc e tal, mas cada um tem meio que o seu assistente pessoal de IA, né? E poucas empresas têm, de fato, uma governança de TI, uma governança de inteligência artificial para garantir que não tem vazamento de informação, para garantir que não tem aquela coisa, né, da IA... a IA generativa, principalmente, ela não está ali para resolver o seu problema, ela está ali para te prender. Sim, né? sim. Então você começa ali, ele vai dando viés de confirmação, né? Você fala uma coisa e fala assim, incrível! Nossa, agora você tem... Aí põe uma caixa alta, etc. E a pessoa vai respondendo e fala, nossa, eu sou excepcional. Né? Você é um gênio por perceber que eu errei. Exatamente, faz todo sentido. Isso. E aí, no final das contas, hoje, então, o que a gente tem é uma estrutura muito na média, tá, gente? É claro que tem empresas e tem empresas. Sim. Mas o que eu vejo que a gente tem na média é uma fragilidade enorme de informação sendo agravada e acelerada pela inteligência artificial. Né? E aí, isso até tem um pouco a ver com o reposicionamento que a gente estava conversando aqui, de eu perceber que tem uma oportunidade enorme de organizar esse Shadow IT, com esse Shadow AI, com essa... percepção de que os dados e a informação são muito importantes, mas ao mesmo tempo que eu tenho, na verdade, são silos e às vezes uma coisa arranhando a superfície do que é ter inteligência estratégica de dados, né? Esse é um ponto. Assim, o que a gente tem percebido também, assim, é que a área de tecnologia está assustada. Porque você imagina, né? A gente está caminhando para um cenário onde tecnologia cada vez mais está virando commodity da forma que a gente pensava e é a inteligência que vai mandar no jogo, né? Então, você está falando aí de que o maior esforço no desenvolvimento de aplicações, por exemplo, está sendo em UX e não mais em tecnologia. Experiência do usuário que vai mandar agora dentro de... E digo mais, não é nem a experiência do usuário no pontual, é quem se consolidar como uma marca
de referência em experiência do usuário, que é o que a Apple fez lá atrás, né? Porque, cara, hoje em dia você lança uma feature com o AI agora, enfim, com vibe coding e tudo mais, em 8 horas o teu concorrente já tem aquela feature em produção, já fez deploy, já, enfim, a gente tá indo para esse cenário. E aí, a galera de tecnologia tá assustada porque, infelizmente, como você falou, a maioria das organizações, tecnologia ainda é vista como ferramenta e quer se colocar na posição de ferramenta, porque eles entendem que quando eles estão em posição de ferramenta, eles têm acesso a um hard skill que ninguém mais na organização tem. Então, assim, não, olha, peraí, eu entendo aqui como é que configura um firewall, como é que gerencia um banco de dados, ninguém sabe fazer isso, então eu sou diferente porque só eu sei. Então ninguém sabe, todos são reféns, né, do meu hard skill. Só que tá mudando. Tá mudando. As pessoas estão entrando lá e desenvolvendo a sua aplicação para substituir a planilha. E eu não preciso saber que se você entende banco de dados. E tá assustando a galera, né? Então, eu acho que tem esse movimento. Eu acho que tecnologias que já estavam mais próximas do negócio, que já estavam mais próximos de inovação, negócio, resultado, objetivos estratégicos, que elas já viam já um pouco a parte mais técnica como ferramenta, né? Não tem problema de mudar de ferramenta, de olhar o que é ROI, de fazer esse exercício que você trouxe, que obrigado, sensacional, de pontuar ferramentas, objetivos estratégicos e fazer o link, né? Isso já... Mas a maioria não. A maioria ainda se acha o dono do cofre que está codificado e só ele sabe ler, né? Eu acho que é um pouco disso, assim, a tecnologia pela tecnologia, né? Então, às vezes, a gente fala um pouco sobre isso, né? Não, porque a área de negócio precisa ver a informação desse jeito. E aí a área de tecnologia fala assim, não, mas a gente criou uma camada de dados que não suporta. Então, o problema é da camada de dados, não é o cliente que precisa aprender a ver desse jeito, né? E é o que você falou, assim, só que essa pessoa que tem que bater meta, tem que fazer negócio, né? O que ela vai fazer? Ela vai se virar. Então ela vai desenvolver. E aí, antigamente era mais difícil, né? Agora, antigamente, para ter acesso a uma análise de dados, por exemplo, eu precisava saber escrever SQL, eu precisava saber desenvolver. Agora, ele vai na inteligência artificial, pergunta, tem uma resposta que nem sempre é verdadeira, nem sempre está correta, mas ele tem uma resposta e vai tocando, né? Então a gente tem se preocupado muito com isso. Assim, como é que as empresas se estruturam do ponto de vista E tem outra coisa, né, Breno? Assim, o acesso é muito fácil hoje em dia, né? Então, hoje, você paga um curso, né, de R$200, você aprende a fazer uma ferramenta no-code e aprende a usar a mesma inteligência artificial que todo mundo usa. Então, eu não tenho acesso a uma inteligência artificial que só eu tenho e você não. Eu tenho a mesma que você. Sim, né? sim. Então, o que vai fazer diferença é o jeito que você usa, né? O jeito que a empresa usa. Então, quando a empresa entende que isso, de fato, pode ser um diferencial, se tiver estruturado, isso, a empresa decola, né? Eu vi uma entrevista com o Frederico Trajano, né, da Magazine Luiza, ele conta uma coisa muito interessante, que ele fala que quando ele foi fazer o MBA dele lá fora, nos Estados Unidos, ele começou a visitar muitas empresas de varejo e ele percebeu que as empresas que mais tinham sucesso, não por acaso, a equipe de tecnologia ficava no prédio principal junto com a área de negócio. E que ele voltava aqui no Brasil e ele via que a equipe de tecnologia estava sempre no último prédio, lá atrás, né? E ele falou, não, a gente não vai ser uma empresa de varejo, também não vamos ser uma empresa de tecnologia, a gente vai ser uma empresa de resolver problemas do cliente, né? E você falou da Apple, é isso, a percepção da Apple foi essa, assim, às vezes, até hoje, às vezes, quando eu compro alguma coisa, eu vou abrir aquela embalagem e falo, cara, ninguém aprendeu com a Apple, que faz parte da experiência, abrir a embalagem, mas isso é um detalhe, né, a observação do detalhe. E o Nubank é a mesma coisa, né, ele diz, somos uma empresa de usabilidade, uma empresa de UX, não um banco. Então, eu acho que talvez o X, né, usabilidade, experiência, né, ou customer experience, a experiência do cliente, seja a grande virada de chave da aplicação da tecnologia ao negócio. Né? Eu acho que sim. Acho que tem esse conceito agora da economia da experiência, né, que eu acho que cada vez vai ficar forte. Porque acho que e isso iguala, na minha visão, não iguala, mas traz, um momento oportuno para que, assim, porque o grande acaba ficando na mesma... Porque, assim, muitas das vezes o cara que é grande ali, ele tem capacidade de tecnologia que você não tem. E agora você, cara,
né? Uma coisa que eu tava lendo sobre essa questão do UX e tal, que é a quantidade de negócios que estão começando a surgir aonde o CEO é de UX. O founder é de UX. Sim. Que eram inimagináveis porque aquele cara não tinha capacidade de investir em tecnologia para tirar a ideia dele do papel. Então, assim, isso é muito legal, assim, né? Sim, sim. Ao mesmo tempo, a gente vê grandes empresas, né, como você falou das grandes empresas, com dificuldade de virar essa página, né? Então, a gente está começando um projeto agora numa empresa grande que atua no mercado de óleo e gás, que é uma empresa, que é um mercado mais bruto, vamos dizer assim, né? Sim. Ao mesmo tempo, um mercado com muito dinheiro aqui no Brasil, aqui, né, que roda muito dinheiro. É uma empresa que é incrível, é um sucesso, vem crescendo absurdamente, mas... E aí, uma percepção interessante do CEO é essa, assim, eu quero continuar crescendo nesse ritmo, mas eu não sei se eu tenho estrutura hoje de informação, não é estrutura de planta fabril, não é estrutura de informação para continuar crescendo nesse ritmo, né? Então, a gente está fazendo justamente um trabalho de olhar, né, para o planejamento estratégico de TI nesse sentido. Eu acho que grandes empresas, quando têm essa percepção, né, eu gosto muito de falar do caso da Ambev, né, que investiu na startup do Zé Delivery, né? Então, e aí as pessoas falam assim, o Zé Delivery só vende Ambev. E eu não sei se todo mundo sabe, mas em algumas praças, o Zé Delivery, que é da Ambev, vende Heineken, que é o grande concorrente das cervejas da Ambev. Por quê? O pessoal da Ambev é trouxa? É bobo? Errou? Não, porque eles entenderam que é a melhor oportunidade de eles se conectar com o cliente final deles. Perfeito. E entender, inclusive, qual é o comportamento desse cliente final deles quando compra um concorrente. Isso é ouro na mão da indústria, que a indústria, nem toda a indústria ainda percebeu, né? Então, não tem problema eu oferecer o meu concorrente num ambiente controlado. Não vou fazer isso no São Paulo, talvez, não vou fazer isso nos maiores mercados, mas num ambiente controlado. Você está fazendo o teu concorrente trabalhar para você, na verdade. Exatamente, exatamente. E aí, quando a gente fala de conhecimento estratégico, não tem conhecimento mais importante do que isso, né? Óbvio, é uma ótima sacada. Agora, como é que uma empresa enorme consegue fazer isso? Porque movimentar uma empresa enorme é difícil, né? Então, tem uma governança também de inovação, tem um investimento através de uma rede aberta de inovação, criação de startups, a percepção de que precisa olhar para o mercado, não vai criar tudo internamente, mas precisa olhar do mercado. E você tem algumas empresas que já perceberam isso, e outras empresas que estão muito longe, né, de perceber isso ainda. Exatamente. Então, e sobre essas que estão longe assim, de perceber, né? Vamos talvez entrar, se conectar um pouco com a pauta, não que a gente não esteja conectado, mas pensar aqui num foco na pauta dos empresários, empreendedores ali que estão participando desses desafios de olhar para a informação, tomar decisão, que você falou, né, assim, de que lá atrás, né, como é que eu gero informação que não só vai trazer resultado comercial, resultado de receita, mas vai trazer informação estratégica, como você deu o caso desse CEO, para o futuro da minha empresa, para onde eu estou indo, para os meus objetivos estratégicos. Como é que você vê hoje as organizações, aí saindo dos dados só de marketing, assim, como é que você vê hoje essas organizações médias e onde é que você acha que eles pecam nisso, assim, da informação? A gente já falou sobre essa questão da governança de informação, né? Mas, assim, quais são os outros pontos, assim, as outras características que as empresas acabam tendo e que elas acabam pecando nisso? Eu não vou trazer nada assim sensacional que nunca ninguém falou. Sim. Vou trazer algo que eu acho que é a base de tudo, que é a cultura de dados, cultura analítica, tá? Então, eu acho que a maior parte das empresas peca em não reforçar essa cultura de que as decisões, as discussões, as hipóteses precisam ser baseadas em fatos e em números. Não tira de jeito nenhum
a coisa do instinto, né, do feeling, etc. Mas, na verdade, eu acredito muito nisso, que o feeling, ele, na verdade, é o seu cérebro Isso trabalhando... é potencializado com... Isso, é o cérebro trabalhando com informações que ele recebe e talvez você não saiba de onde veio aquela informação, mas ele foi alimentado, né? Então, criar essa cultura e ser obstinado pela qualidade, né, pela responsabilidade, né, de ter uma qualidade de dados, de informação, é o que faz a grande diferença, né? E perceber isso, estudar isso, né? Por exemplo, eu gosto muito da brincadeira da média, né? Assim, a gente está acostumado... O cérebro humano, ele é montado para criar modelos de pensamento, né? Então ele pega um mundo super complexo que está em volta da gente e simplifica no modelo. Porque se a gente fosse trabalhar na nossa cabeça, com cada uma das variáveis que a gente está vendo aqui no ambiente, né? Tanto físico, né? Assim, né? Tem alguém ali mexendo em alguma coisa, tem um barulho ali acontecendo, a gente ia ficar louco. Sim. Então o cérebro filtra isso tudo e cria um certo modelo, né? E nos negócios é a mesma coisa. E aí as pessoas começam a trabalhar com modelos que são modelos muito simples, porque não aprenderam a trabalhar com modelos mais complexos. Então, a coisa da média, para mim, é um exemplo absurdo, né? Aquela história assim, se você comer 6 hambúrgueres e não comer nenhum, a gente olhar pela média vai dizer que, assim, em média, cada um comeu 3 hambúrgueres, está todo mundo alimentado. Na verdade, eu estou morrendo de fome e você está empanturrado, né? Então, a média, por exemplo, nem sempre é uma boa maneira de ver as coisas, né? Então, você se educar nisso, entender quais são os limites de olhar pela média, entender quando é que você pode usar a moda, quando você tem que discutir desvio padrão, né? Quando o gráfico ele não precisa ser bonito, mas ele precisa entregar o dado, né? Isso é questão de cultura e acho que cada vez mais a gente precisa treinar a nossa mente, treinar os nossos colaboradores para ter essa cultura, né? Eu acho que sim, e na experiência que a gente tem, assim, que a gente é uma fábrica de software também, né? Então, assim, eu já perdi as contas de quantas coisas que a gente desenvolveu que foi subutilizada e tal, justamente por essa cultura, assim. E uma coisa que a gente também percebe é que é muito, mas extremamente difícil mudar depois que você tá enorme com um bilhão de informações e sistemas e tudo mais. É muito difícil. Sim. É muito difícil. Então, assim, você que é empreendedor, que você tá agora numa organização de desenvolvimento, implemente isso agora, porque depois vai ser quase impossível para você, na tua visão, até do ponto de você desistir. Sim. Mas é importantíssimo, porque dessa questão da cultura que eu vejo muito, muito mesmo, é uma consciência de todo mundo que está envolvido no processo de qual é o objetivo daquelas informações. Sim. Porque numa organização, você tem mais pessoas produzindo informação do que consumindo, né? Sim. É uma certeza. pirâmide, né? Com certeza. E essas pessoas, quando elas estão produzindo informação, muitas delas não fazem a mínima noção do porquê que elas estão produzindo aquela informação. E isso é um ponto que acaba afetando, que eu vejo muito, no processo de tomada de decisão, que é a descredibilização da ferramenta, da estratégia, por uma cultura, que é cultura, né? Se o cara que ele tá lá preenchendo, ele fala, cara, esse campo aqui eu preciso preencher, ele é importante, porque a empresa toma uma decisão estratégica baseada nesse campo. Eu sou avaliado por preencher esse campo de forma qualitativa, né? Isso assim, acho que é um dos maiores problemas que eu vejo, assim, de cultura, é isso. Pessoas que acabam... obviamente, tem gestores que não fazem gestão analítica, mas eu acho que isso a gente vem mudando bastante. Isso era uma coisa mais antiga, agora... Gestores que se recusam a fazer gestão analítica, né? Eles, não, eu gosto de feeling, não me mostra CBI, não, que eu não tomo decisão com isso. Eu gosto de olhar o cliente no olho e tal. Acho que isso já é uma falácia, assim, já foi reduzindo bastante. Mas descredibilização da informação por uma cultura, pela qualidade da informação. O que você acha, assim, de cultura, né? Que você vê, assim, na prática de coisas como eu dei esse exemplo aqui, que acontecem muito nas organizações? Eu acho que você usou uma palavra muito boa, que é utilidade, né? Então, assim, você precisa, como empresa, dar utilidade àquela informação, àquele momento de coleta da informação,
Então, no varejo, por exemplo, a gente diz assim, é muito importante que o vendedor ou o caixa preencham a informação corretamente do cliente, porque a gente vai usar isso para fazer relacionamento ou para entender quem é o ICP, né, o cliente ideal, calcular o lifetime value de cada um, etc. Mas, ao mesmo tempo, você está cobrando esse vendedor aqui por venda. Então, a meta dele tem a ver com venda. Então, ele está aqui. Ele vai preencher um cadastro e tem alguém entrando na loja. Ele não vai se preocupar com isso. O bônus dele é ali, aquele cara que vai comprar mais alguma até coisa. Porque preencher o cadastro não traz comissão para ele. Exatamente. E ele não vê utilidade. Se ele não vê utilidade, e a mesma coisa é o cliente, né? Então, por exemplo, quase todas as empresas hoje mandam pesquisa, né, de NPS, pesquisa de atendimento, né? Você é obrigado a responder ali para pedir o próximo Uber, etc. Mas se você não vê como cliente utilidade naquilo, você responde da maneira que precisa. Por exemplo, vou dar o exemplo do Uber, que eu acho ótimo. Quando você vai pedir um Uber, aparece lá as 5 estrelinhas. Se você responder 4, 3, 2 ou 1, ele te faz perguntas adicionais. E ele está te fazendo essa pergunta no momento em que você está precisando pedir um próximo Uber, né? Todo mundo, a maior parte das pessoas vai responder o quê? 5 para passar adiante logo, a não ser que tenha sido muito mal atendido, precisa de uma coisa excepcional. Mas a maior parte das pessoas não deixa passar rápido disso, porque você não está vendo utilidade. Sim. Agora, se você responde de uma maneira mais criteriosa, como cliente, e aquilo volta para você numa melhora do serviço visível, Sim. né? Você fala, opa, já vou responder isso aqui de uma maneira diferente. Então, o que eu acho é que tem que criar essa responsabilidade das duas partes, né? Tem um amigo meu que ele fala assim, reparem isso, toda vez que você vai num restaurante e pede um café, o garçom pergunta assim, açúcar ou adoçante? E aí você responde açúcar, você responde adoçante, ele sempre traz o mesmo potinho que tem açúcar e adoçante. Então, qual é o motivo dele estar fazendo aquela pergunta? Não tem motivo nenhum. Na verdade, ele está desperdiçando uma oportunidade de eventualmente fazer uma pergunta que seja de fato relevante para aquele atendimento. Sim. Então, acho que é isso que é mudar a cultura. Cada vez que você tem contato com seu cliente, com seu colaborador, numa reunião estratégica, você faz uma pergunta, se você não dá utilidade para aquela resposta, você perde credibilidade. Perfeito. Foi exatamente o que você falou. Então, acho que esse é o que eu falei um pouquinho da obsessão pela qualidade, né? Sim, sim. Então, se você faz uma pergunta para alguém, se você coleta um dado, se você registra alguma coisa e você não dá uma utilidade estratégica para aquilo se perde. Sim. Né? Então, eu acho que esse é a grande diferença de cultura. Assim, a pessoa que está lá na ponta, ao preencher uma informação, ela precisa entender que aquela informação tem um retorno direto para o crescimento dela como funcionário, como empresário, como empreendedor dentro da empresa. Sim. Eu tive uma reunião uma vez com um dono de empresa que ele falou isso. Ele falou assim, não, mas os vendedores, os funcionários precisam entender que quando a empresa cresce, eles crescem também. Então, quando a empresa vende mais, eles vendem mais também. Mas se a pessoa não está vendo aquilo de maneira direta, não vai fazer. Né? Ou vai fazer obrigado, né? E aí perde um monte de oportunidade ali interessante para, de fato, melhorar a experiência do cliente e, no final das contas, gerar mais valor para a empresa e crescer junto. Então, acho que essa é e assim, muitas das pessoas acabam não avaliando o próprio profissional por isso, pela qualidade que ele zela pela informação, que ele preenche a informação. Sim. Isso também funciona em segurança da informação, né? Sim. Tem muito... programas de segurança da informação realmente de alto nível, eles premiam as pessoas que são agentes que contribuem para a segurança da informação. Uhum. Porque boa parte dos ataques são através de engenharia social, Sim. de pessoas, né? A porta. Sim. Então, assim, se você tem pessoas que são engajadas, que percebem que teve um incidente, uma falha de segurança, e elas pontuam essa falha de segurança para o Departamento de Segurança da Informação, elas são bonificadas por isso, né? Elas, cara, são reconhecidas por isso, né? Então, tem essa coisa olha, não, vendedor não vai preencher, assim, só que tá, mas beleza, o que você tá fazendo pra melhorar esse processo, né? Se é uma informação importante, você precisa pensar em como é que você tem aquela informação, se ela contribui pro teu objetivo estratégico, o que você precisa fazer? Você precisa botar combustível para que aquela informação tenha qualidade e a tua tomada de decisão seja importante, né? E essa coisa da pessoa, Breno, ela é meio óbvia, mas ela é meio esquecida, né? Então, assim,
Tem uma frase do Simon Sinek, né, que eu gosto muito, que ele fala muito sobre isso. Empresas são feitas de pessoas, né? Então, Sim. quando uma empresa contrata uma outra empresa, é uma pessoa de uma empresa comprando de uma outra pessoa, né? Sim. Então, se você não gosta de pessoas, você não vai saber administrar a empresa, etc. E trazer a pessoa para o centro dessa percepção de negócio é muito interessante. Para segurança faz todo sentido, Sim. né? E para gestão faz todo sentido, né? Então, ao longo da minha história de CRM, a gente falava muito sobre customer centric, né? Trazer o cliente para o centro do negócio, mas a gente mudou um pouco essa visão, que é trazer a pessoa para o centro do negócio. Então, por exemplo, não adianta nada você ter 500 microsegmentações, hiperpersonalização com o seu cliente, e se você trata todos os vendedores da sua rede igual, né? Porque esses vendedores são a linha de frente, né? E aí, do mesmo jeito, não adianta você ter uma tecnologia de segurança incrível para evitar invasão. Você com certeza está muito mais integrado nessa história de segurança do que eu, mas eu ouvi um dia desse uma história super interessante, né? Que é um porta-aviões americano, né? Com as melhores tecnologias de segurança do mundo. E aí tinha um sujeito que corria todo dia de manhã no deck usando um relógio, né, e um aplicativo para marcar. Então, assim, facilmente se descobria, porque via um sujeito andando no meio do oceano, em volta de círculo, e assim, eu sei onde é que esse navio está por causa daquele sujeito, que não fez por maldade. Sim. Estava só, né, acumulando lá os pontos de quilômetros dele, né, e de novo, é a pessoa no centro do negócio, né. Então, com informação não é muito diferente, assim. Também não adianta você coletar um monte de informação e você não mostrar essa informação para as pessoas, né? Então, uma parte grande do que a gente chama de Business Intelligence Engineering, né? A parte de engenharia de inteligência de negócio, na verdade, você trazer essa informação a público. Então, às vezes, o dado está super bem coletado, está super bem armazenado, está seguro, né? E tem uma série de relatórios, né? Tem dashboards incríveis, mas as pessoas olham para aquele dashboard e não tiram nenhuma conclusão. Eu falo isso com o pessoal que trabalha muito né, comigo na parte de consultoria, que às vezes a gente vai numa reunião, apresenta gráfico, dado, e no final a gente fala uma frase. O que vai ficar na cabeça dessas pessoas é a frase. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né, dessa frase. Perfeito. E a inteligência artificial generativa trouxe um pouco disso, né? Então, no final das contas, o que fica é aquela frase, né? Então você joga, sei lá, no Claude uma série de informações, uma série de dados, e ele no final fala uma frase e a pessoa não entendeu, não interpretou aqueles gráficos, mas aquela frase fica. E aí, se fez correto, a frase correta funciona, se não fez, sempre parece correto, e aí você toma decisões erradas. Então é um pouco disso, assim, entender que a pessoa, a usabilidade, você falou sobre isso, está sempre no centro, né? Não, exato. São pessoas que vão consumir informação, são pessoas que geram informação, são pessoas que interagem com pessoas para colher informações, né? Isso. É o tempo todo, tem que levar em consideração isso, não tenho dúvida. Na verdade, eu acho que é isso, né? Sempre é sobre pessoas, processo e tecnologia, né? Exatamente. E processo, eu queria pegar esse gancho para isso, né? Assim, acho que muitas vezes, e aí você também deve ter se deparado nisso, tem muita questão relacionada ao processo mesmo, assim, né? Porque isso é uma coisa comum, né? Muito comum, que é as pessoas buscam a tecnologia antes do processo. Sim, sim. E tudo bem, assim, eu já tô tranquilo Já aceitou. Já aceitei de que... Porque às vezes você precisa... Às vezes você precisa buscar eficiência antes da otimização do processo em si e tal. E às vezes você implementa uma tecnologia por uma eficiência, por uma automação, mas não revisou o processo. É compreensível esse caminho, apesar de não ser o melhor caminho, né? Uhum. E isso é muito comum também dentro talvez das consultorias que você faz, né? Chegar lá para olhar o CRM e às vezes a informação ela não é qualitativa porque não existe um processo de fato, né? Um processo de marketing comercial, de geração de demanda, ou que seja esse processo de qualidade ali na parte de relacionamento. E as pessoas acabam preenchendo de qualquer forma, gerando informação de baixa qualidade porque não tem processo. E eu acho que além disso tudo, Breno, a percepção de que o processo
ele precisa estar estruturado, ele precisa estar organizado, ele precisa estar documentado, mas ele não é sólido, porque o mundo muda O muito. processo é vivo, né? Então, se você não tem uma visão de o tempo todo estar revisitando esse processo, ele está atrasado, ele está errado, ele sempre pode melhorar, né? Eu acho que isso também já não é uma novidade, a gente absorveu um pouco dessa filosofia japonesa de melhoria contínua, etc. Sim. Mas isso às vezes fica meio de lado, né? Eu acho que absorveu, mas mais ou menos. Tem muita gente que acha que processo é fazer um fluxograma e colocar na gaveta. Sim. Assim. E assim, um processo documentado gera menos valor do que pessoas semanalmente sentando para discutir sobre o processo. Com certeza, exatamente. Só que isso é uma coisa que precisa ser quebrada, porque quando as pessoas falam de processo, elas falam assim, não, porque tem que ter processo, cadê o processo? Cara, assim, é exatamente isso. Processos são vivos, sobretudo hoje, pelo amor de Deus, né? Sim. Enfim, e as pessoas simplesmente pegam, documentam o processo e guardam dentro da gaveta. Não tem valor nenhum, cara. Sim. E dá trabalho, né? Porque... Dá trabalho. Dá trabalho, tem que estar o tempo todo testando, o tempo todo... Né? E aí testa, nem sempre vai acertar. Né? Então, reconhecer o erro, voltar atrás. Né? Agora, a boa notícia é que hoje em dia é mais fácil, né? Então, antigamente, de fato, você mapeava o processo. Eu comecei, na minha faculdade, a gente começou a trabalhar com... A gente começou a aprender uma coisa que era análise estruturada de sistemas, né? E aí desenhava todos os modelos de dados, todos os fluxos de informação, tinha várias ferramentas. Cadeia de valor. E aí depois desenvolvia. E aí desenvolver era um rolê difícil, né? Assim, então você desenvolvia o sistema, realmente chegava lá na frente, quando estava pronto, o mundo já tinha mudado, mas você já não conseguia, agora eu vou seguir, né? Isso aqui que eu tinha que seguir. E realmente era difícil mudar. A boa notícia é que hoje já não é mais tão difícil, né? Então, hoje você consegue ter sistemas baseados em BPM que você, na verdade, não precisa mudar o sistema. Você muda o fluxo, o sistema se adapta. Sim. Né? E aí isso é uma coisa importante de se absorver nas empresas. Sim. Inclusive, a ida e a volta. Então, vou tentar desse jeito, não funcionou, vou voltar. Estava melhor do jeito, vou voltar. Sim. Né? Então, acho que isso é uma boa notícia. Né? A coisa do enxuto, do agile, isso tudo foi sendo absorvido também, né, pela gestão, pelas áreas de negócio. Isso veio na tecnologia, mas veio pela gestão, pela área de negócio. Agora, isso é cíclico, né? É aquele pêndulo, assim, às vezes virou caos, aí você precisa trazer um pouco aqui para a ordem. Agora engessou, precisa trazer um pouco aqui para o caos. E tá o tempo todo trabalhando nisso, não tem muito jeito. Acho que é exatamente isso. E uma coisa que você tinha comentado lá, né, e que também a gente comentou atrás, que é sobre a questão do foco também, né? Porque às vezes tem muito disso, né? Quando a gente vai falar sobre processo numa organização, aí a gente, não, porque a gente precisa ter todos os processos. E às vezes o que você precisa é foco. Quais são os processos chaves que vão... Isso. O mesmo exercício que você falou da tecnologia e do planejamento estratégico, processos, planejamento estratégico. Quais são os processos que são chaves para a gente atingir esses objetivos aqui, né, do planejamento estratégico anual, enfim, daqui a 3 anos, 8 anos. Então, tem muito disso, né? Às vezes as pessoas iniciam essa lógica de processo pensando no tudo ou nada, binário, né? Ou a gente vai documentar a empresa inteira, e aí todos os sistemas e tudo, ou a gente não vai documentar nada. E às vezes não, cara, isso aqui é chave, é nesse processo que a gente vai pegar um PDCA e aplicar nele, e isso é uma questão relacionada à cultura que é muito importante. Às vezes, é melhor você ter muito sucesso interno com foco, porque isso gera nas pessoas resultado. Então, assim, cara, tá dando muito certo ter um hiperfoco. Tá vendo como é que deu certo? Agora eu quero trazer isso pro meu processo. Sim. Porque isso dá resultado pra caramba. Porque às vezes você dispersa, não consegue ter foco e muscularidade, que você falou, dá trabalho. Olhar processo com constância na dinâmica que o mundo tá mudando dá trabalho. Sim. Olhar para um processo que você, isso aqui é a realidade, eu acredito, tá fazendo sentido, batendo com o meu sistema, isso dá trabalho. E não é toda organização que tem muscularidade para isso. Né? Acho que tem, já é um desafio, imagina nós meros mortais, né? Enfim. Então é muito de foco, assim, criar bons cases com foco, focado em pessoas, processo, tecnologia, geram acreditação na estratégia, geram uma cultura de desenvolvimento. Eu quero pegar esse gancho que é interessante, que isso é uma dificuldade que eu tenho para vender, tá? O que acontece? A gente foi formado, o mercado foi formado numa cultura de consultoria, das grandes consultorias, que era aquela coisa assim, né, as Big Fives, etc., que vinham com um framework de sucesso,
trabalhava ali, aplicava aquele framework, vendia por uma fortuna, ficava ali, sei lá, 2, 3, 4 meses e aí ia embora e havia uma pretensão de que aquilo resolvia os problemas de longo prazo, né? E muita gente ainda quer contratar consultoria desse jeito. Eu prefiro, inclusive, chamar de mentoria, porque eu justamente falo o seguinte, gente, se a gente vai resolver aqui o problema, sei lá, de transformar a empresa em data-centric, ou de resolver o problema do CRM, ou de melhorar a qualidade da informação, a gente não vai fazer isso de um dia para o outro, né? Então, é muito melhor fazer um trabalho contínuo de baby steps. Então, eu prefiro vir aqui, fazer o diagnóstico, montar um squad e vamos deixar esse squad acontecendo, porque todo dia tem alguma coisa para melhorar. Sim. Né? E aí, essa é uma dificuldade, porque às vezes o cara fala assim, mas eu vou te contratar para sempre? Eu falo, não, você vai me contratar enquanto tiver valor. Né? E o meu trabalho aqui é mostrar para você que continua tendo valor o tempo todo. Né? Eu acho que o grande desafio aí, talvez, e que a gente também tem esses desafios, né? Sobretudo de segurança da informação também, que dentro das nossas áreas é mais consultiva, né? É que é difícil. Às vezes o cara ele não quer comprar um diagnóstico, né? E aí você não faz um diagnóstico, e aí só que ele quer que você diga qual é o resultado da primeira sprint. Só que como é que você vai dar o resultado da primeira sprint se você não sabe qual é o nível de maturidade que ele tem dentro das ferramentas organizacionais que ele tem? Enfim, é um desafio mesmo. É um desafio. É difícil. Mas eu acho que... E aí o que acontece? Eu acho que as empresas, mesmo as empresas grandes, elas estão começando a perceber que ter essa mentalidade de startup, né? Assim, o startup feeling, né? Assim, é o que faz as outras empresas que eles estão olhando para o lado continuarem crescendo, né? Sim. Então, ter essa percepção de que tudo que você fez te trouxe até aqui e não garante que você vai continuar crescendo ou continuar aqui, né? Porque o mundo muda muito rapidamente, muito mais rapidamente do que você consegue mudar internamente. É um grande diferencial. Então, quando a gente consegue levar para a empresa que está contratando a gente essa percepção de que precisa começar agora, precisa fazer um diagnóstico, mas que esse trabalho é um trabalho que não acaba, né? Ele é um trabalho que o tempo todo está entregando valor e por isso continua. Não é porque eu quero vender só. Não, ele quer vender e continuar vendendo para mim. Não é isso. É porque isso é muito mais agregador de valor do que vender um big projeto. Sim, perfeito. Né? Entregar você falou do mapeamento de processo, é um pouco disso, né? A gente pode mapear todos os processos, entregar um calhamaço que vai ficar na gaveta, ganhar o nosso dinheiro e aí correr atrás de outro otário para contratar de novo isso, ou a gente pode fazer, não, vamos priorizar e vamos fazer aos poucos, porque quando chegar aqui na frente, você vai ter que voltar aqui para resolver alguma coisa que não era prioridade, o mundo mudou, etc e tal. Então esse é muito o nosso foco, a gente conseguir transformar essa mentalidade que não é uma grande entrega inicial, mas sim algo que vai melhorando o tempo todo. E essa é importante da gente estar cada vez mais próximo dos objetivos estratégicos dos nossos clientes, né? Exatamente. Porque aí a gente consegue olhar e defender uma estratégia que gere valor a longo prazo. Cara, conversa voou, assim, fácil, rápido. Temos tanto para dizer ainda. Pois Cara, então, tem uma contribuição que a gente pede, a gente está caminhando para o final, que é alguma informação, algum vídeo, algum livro, algum conhecimento novo, relevante ou que tenha sido disruptivo dentro da tua carreira que você queira compartilhar com outros empreendedores, independente do segmento. Se você puder deixar essa contribuição com a gente. Tá, eu acho que eu vou dar uma dica, né, de um livro, até o livro que eu estou lendo agora, mas eu acho que a maior contribuição é a gente se perceber como pessoas que precisam estar inquietas, né? Então, que não existe... Assim, até o último dia da nossa vida, a gente tem que estar aberto a aprender, fazer novas amizades, ouvir gente, entender que errou, mudar de opinião. Acho que assim, a capacidade de mudar de opinião é extremamente importante, ao invés de você falar, não, mas eu não posso... E agora? Eu vou reconhecer meu erro, né? Então, acho que essa é a grande dica seria essa, o tempo todo aprendendo. E aí tem um dos meus gurus, já foi até meu chefe, né? Ele tinha um jargão que ele fala assim, qual é o livro de estratégia que você está lendo hoje em dia, né? Então, acho que é sempre isso, você tem que estar sempre lendo um livro diferente, um livro de estratégia. Eu vou indicar um livro que eu estou relendo agora, na verdade, que é O Mito Empreendedor, que é The E-Myth, que eu acho que para todo empreendedor ele é muito importante,
né, essa percepção, né, de que você, quando começa um negócio, você não está abrindo um lugar para você trabalhar, e sim você está abrindo uma empresa que é para andar sozinho. Você pode nunca vender essa empresa, não é Perfeito. isso. Ah, não entrei aqui para vender, tudo bem, mas você tem que estar abrindo uma empresa. A sua responsabilidade como empreendedor é criar uma empresa que cresce sozinho. Que tem um papel social, que é Isso. diferente, independente do seu, né? Independente do seu, com Pô, certeza. muito bom, muito bom. Vou colocar isso na minha lista. Legal. Cara, obrigado de verdade por ter vindo. Acho que a gente tem muito para falar e vai continuar falando. É bom ter periodicidade de encontro contigo pra gente falar. A gente precisa marcar mais outros encontros pra gente falar mais. Tem muito assunto importante aí. Eu acho que a gente tem muita figurinha pra trocar. Muito obrigado realmente por ter vindo, cara. Cara, Breno, eu que te agradeço, estou sempre à disposição. Como eu falei, enquanto eu estava falando aqui, já muita coisa aconteceu na minha cabeça, já saio daqui diferente. E é isso. Muito obrigado, estou à disposição. Maravilha. E você que é empreendedor, executivo, que gosta de acompanhar realmente o dia a dia das empresas de verdade, e não essa visão performática que a gente vê aí pelas redes sociais e tal, que gostou desse episódio, tem outros episódios, você pode acompanhar, esse é o 6º episódio, e muito obrigado por ter ficado até aqui.